Oi, gente, vocês estão bem? Mais um vídeo para vocês. E este vídeo é um curso de teologia, tá? Olha, o primeiro vídeo meu, eu falei como que é o curso de teologia. E este vídeo de hoje é uma aula de teologia, só que vai ser a disciplina Vida de Cristo. Então eu vou dar várias aulas de teologia aqui no canal e com vários temas específicos de várias disciplinas. Esta disciplina é Vida de Cristo. Essa disciplina tem na grade do curso de teologia. O que eu fiz, bacharel em teologia, tinha Vida de Cristo 1 e 2, então eu estudei um ano todo sobre Vida de Cristo. Só que eu vou, fazer algo bem resumido. Vai ser o resumo do resumo do resumo, mas para vocês entenderem um pouco. Eu vou falar sobre Vida de Cristo, vai ser 3 vídeos sobre esta aula. E vai ser o primeiro, que é esse, falando sobre o nascimento. Então, o nascimento de Jesus. Depois vai ter sobre o ministério de Jesus. E o último vai ser morte e ressurreição de Jesus, tá? E outros assuntos que tem dentro dessa disciplina Vida de Cristo, que eu não vou estar falando, mas eu vou estar resumindo mesmo na vida de Cristo, desde o nascimento até a ressurreição dele e a ascensão, né? Então vai ser bem rapidinho as aulas, o resumo do resumo do resumo, mas vocês vão entender bastante sobre este assunto. Antes de começar a falar, você que ainda não se inscreveu no meu canal, o que você está esperando em se inscrever? Se inscreva aí no meu canal, tá? Que são vários vídeos sobre vários assuntos, desde dieta, motivação, depois dos 30, filhos ou não, assuntos teológicos, principalmente para as mulheres cristãs, e sobre aula de teologia também. Então são vários assuntos, tá? Então se inscreva aí no meu canal. Gente, então nós vamos começar a disciplina Vida de Cristo. Primeiro vamos começar no nascimento de Cristo. Então como que começa? Nós sabemos lá do Antigo Testamento fica os 400 anos de silêncio, período intertestamentário, e depois este silêncio é quebrado com quem? O anjo Gabriel visitando Zacarias. Zacarias, sacerdote, estavam indo oferecer lá no Santo dos Santos. Ele estava lá para oferecer o incenso, o sacrifício. O povo estava do lado de fora esperando Zacarias lá dentro. Quem é Zacarias? Zacarias, ele era um sacerdote. A esposa dele, Isabel, era estéril. Ele já tinha uma idade avançada e não conseguiram ter filho. Então, imagina só, ele com a idade avançada, ela também estéril, mas eles continuavam orando a Deus, querendo um filho, tanto que o anjo Gabriel chega até Zacarias. Zacarias estava lá oferecendo o incenso lá no lugar santíssimo, orando pelo povo. O sacerdote, naquela época o sacerdote tinha às vezes uma oportunidade só na vida de estar fazendo isso, então era a oportunidade única de Zacarias. E quando ele está lá, de repente ele é surpreendido com quem? Com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel chega até ele. Gabriel, um anjo, é o mensageiro de Deus. Gabriel, este anjo, ele só é um anjo de dar o recado, a mensagem de Deus. Então ele chega até Zacarias e fala: a tua oração foi ouvida, e da tua esposa, vocês vão ter um filho. E Zacarias se assusta, porque ele já tinha uma idade avançada e Isabel era estéril. E Zacarias, ele se assusta e acaba duvidando, porque o anjo falou para ele que eles iriam ter um filho, e esse filho ia ser especial. Por quê? Porque ele ia ser aquele que ia preparar o caminho do Messias, o caminho do Senhor. Então ele que ficou assustado e meio que duvidou. Aí o que o anjo falou para ele, falou que ele iria ficar mudo, e foi isso que aconteceu. Ele saiu de lá mudo, o povo esperando ele para dar a bênção, porque eles saíam de lá e davam a bênção, e o povo esperando. E o que acontece? Ele sai do templo e não pode falar nada porque está mudo. E aí o que acontece? Isabel fica grávida. E depois de 6 meses, aí o anjo, o mesmo anjo, o anjo Gabriel,
visita quem? Maria. O anjo Gabriel chega até Maria e fala: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela se assusta, porque judeu falava Shalom Adonai, não essa saudação. Ela pergunta: quem és tu? E ele fala: meu nome é Gabriel e eu vim aqui de dizer que você terá um filho. Mas ela se assusta: mas como? Sendo que eu não conheci varão nenhum, porque naquela época ela estava noiva de José. Então ela se assusta e ele fala o quê? Tu serás cheia do Espírito Santo e de ti nascerá um que ele será o Messias, o Salvador. Maria é cheia do Espírito Santo. E o que acontece? O anjo fala com Maria, fala: Maria, ó, e a sua prima Isabel está grávida no 6º mês, que havia se passado 6 meses, então no 6º mês ela estava de gravidez. O anjo conta para Maria e Maria se assusta: mas como é minha prima? A minha prima, porque Isabel é prima de Maria, mas como a minha prima é estéril, está com uma idade avançada? Aí vem um versículo muito conhecido por todos nós, que é Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. O anjo Gabriel olha para Maria e fala: porque para Deus nada é impossível. E aí o que acontece? Maria, cheia do Espírito Santo, grávida de Jesus, vai até Isabel. Ela vai até Isabel e quando Maria encontra Isabel, Isabel estava escondendo a gravidez. Ninguém sabia que ela estava grávida. E quando ela encontra Isabel, Maria já sabia. Por quê? Porque o anjo havia contado para Maria. E quando ela se encontra, Isabel já estava grávida, estava mais grávida, 6 meses a mais do que Maria. E João, lá no ventre de Isabel, começa a mexer. E o Jesus no ventre de Maria mexendo. Os dois começam a mexer. E ali ela se emociona e tudo. Então imagina só, gente, que coisa linda. João é primo de Jesus, porque Isabel é prima de Maria. Aí passa-se o tempo, Maria fica lá na casa de Isabel, depois ela vai embora e tá perto de dar à luz. Mas antes de falar sobre isso, voltando um pouquinho à história, depois que o anjo fala com Maria, Maria vai até José, claro, noivo dela, porque naquela época o noivado durava aproximadamente 1 ano. Então eles ficavam noivos 1 ano e depois se casavam. Então ela estava neste período de noivado. E José fica sabendo que Maria chega até ele e fala: ó, estou grávida, um anjo veio até mim, estou grávida do Espírito Santo. Olha só, imagina, José olha e fala: e agora? E José pensou em fugir, em correr. Por quê? Porque naquela época a noiva, se ficasse grávida, gestante, era apedrejada, poderia morrer. E o noivo também, se pulasse a cerca, né? Se tivesse a relação sexual antes do casamento, engravidasse, ele poderia também morrer. Então José, ele corre, ele pensa em correr, ele não chegou a correr, ele pensou em correr. Aí o que acontece? O anjo visita José e visita em sonhos. Ele sonha que aquilo mesmo era de Deus, que Maria estava grávida do Emanuel, o Salvador do mundo, Jesus, o Cristo. Então ele vai, concorda com toda aquela situação, aceita e fica com Maria. Aí depois passa o tempo que a Maria vai dar à luz. Então eles vão lá para o censo que tinha na época, eles vão para alistamento, era tipo um censo, eles vão lá para Belém para esse alistamento. E tava cheia a cidade. Então aí eles vão em um hotel, numa pousada e tudo, e nada de achar Maria perto de dar à luz e nada de achar um lugar para eles ficarem. Aí eles vão para uma manjedoura, que era um lugar onde ficavam os animais, porque não tinha outro lugar, imagina só, gente, uma dessas hospedagens aí tivesse hospedado Maria, que ia ter Jesus de Nazaré, mas eles vão para uma manjedoura e lá Maria teve Jesus, o Cristo. Quem participou do nascimento de Jesus? Maria, claro, que era a mãe que estava dando à luz, José, que estava ali fazendo parto. Imagina, parto totalmente natural, totalmente normal. E os animais estavam ali porque era numa manjedoura, então eu imagino que tinha animais ali por perto e tudo. E os anjos
falaram com os pastores que estavam ali, os pastores de Belém. Os pastores de Belém foram lá, presenciaram ali Jesus ali, que tinha acabado de nascer, e os magos do Oriente. Quantos magos eram? A Bíblia não fala, gente. A gente sempre imagina 3, né? Mas a Bíblia não fala que é 3, mas esses magos eles vieram até Maria, que tinha acabado de dar luz a Jesus, e eles trouxeram mirra, incenso e ouro. Por isso que nós logo imaginamos 3, né? Um mago com mirra, outro com incenso, outro com ouro, mas não necessariamente que sejam 3 magos. Poderia ser menos ou mais, mas eles vieram e estavam ali presentes. Então, olha só, Maria, José, os animais ali por perto, os pastores de Belém, os magos do Oriente. Esses magos, naquela época, eles eram tipo cientista, homens sábios, então eles estavam ali presentes também. E os anjos que diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então Jesus, ele nasce. Gente, Jesus nasceu 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele nasceu 100% Deus, 100% homem. Ele tinha as duas naturezas. Então ele foi crescendo. Ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça. Sabedoria representando a alma, estatura o corpo e a graça o espírito. Então ele crescia na tricotomia, que é espírito, alma e corpo. Jesus, ele crescia. Então depois do nascimento de Jesus, até os 12 anos, não fala sobre Jesus. A Bíblia não fala nada. Então, se você vê algum filme mostrando, igual tem, às vezes mostra Jesus com passarinho, ressuscitando o passarinho, isso a Bíblia não fala nada disso, gente. A Bíblia não fala do nascimento de Jesus, Jesus foi apresentado até os 12 anos, a Bíblia não fala mais nada de Jesus. Quando chega aos 12 anos, o que acontece? Jesus está num templo, ali conversando com os doutores, olha só, interrogando, falando, interpretando, olha só que coisa tremenda. E quando Maria e José ficou 3 dias procurando Jesus, cadê Jesus, aonde ele está? Quando chega no templo, tá lá Jesus com os doutores da lei. E eles falaram: Jesus, a gente está procurando, era um menino, 12 anos. Aí ele fala: eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Olha só que coisa linda, tremenda. Jesus com 12 anos, imagina só os doutores da lei falando: que menino é este? Que sabedoria é esta para uma criança de 12 anos? A Bíblia só fala isso. Depois a Bíblia não fala mais nada. Então aí depois dos 12 anos até os 30 anos, a Bíblia não fala mais nada de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça, em conhecimento. E qual era a profissão dele? Carpinteiro, porque José era. E Jesus também. E provavelmente Jesus tomava frente financeiramente dos cuidados da casa, porque Maria, quando teve Jesus, ela, engravidou de Jesus, provavelmente ela tinha uns 14, 15 anos. Aí você assusta, é isso? Porque naquela época era assim. E José provavelmente uns 30 anos, porque era a época que os rapazes se casavam. Então Maria aproximadamente 15, José aproximadamente 30. Então nessa idade de Jesus com 30, provavelmente José não era mais vivo. Então Jesus, ele assumiu o cuidado da casa como filho mais velho, como filho homem, filho primogênito. Jesus cuidava ali, era carpinteiro, ele fazia ali o exercício normal de qualquer pessoa daquela época. Então depois dos 30 anos, o que acontece? Vai ser o próximo vídeo, que aí nós vamos entrar Jesus sendo batizado, Jesus iniciando o ministério dele, que foi dos 30 aos 31
e 3 anos, tá? Então esse vídeo foi um pouco sobre a vida de Cristo. Se você gostou do vídeo, dê um like aí, dê uma curtida aí, tá bom? E se inscreva no meu canal. Esse vídeo vai estar na playlist que vai estar todos os vídeos do curso de teologia lá. Você vai aprender teologia na tua casa. Olha que chique, tudo de bom, né? Então se inscreva aí no meu canal. Um beijo, fui!